Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast X-Import, um podcast focado em lubrificação industrial. O meu nome é Welso Lima e hoje o nosso tema é sistema centralizado, linha dupla e linha progressiva. Vocês sabem qual que é a diferença entre essas duas linhas? E lógico que para falar sobre o nosso tema de hoje, convidamos os nossos especialistas no assunto. Aqui novamente com a gente Juliana Oda, nosso gestor de OEM, Rodrigo Thomas, nosso gestor de mineração, Francisco Arana. Tudo bem, Ju? Tudo. Novamente conosco. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. O nosso gestor de OEM, Rodrigo Thomas. Rodrigo, fala um pouquinho para mim. Quanto tempo já atuando na área de lubrificação centralizada? Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, né, como você falou. Estou na X-Import aí há quase 16 anos, né, porque estou próximo a completar esse tempo aí. E atuei nos mais diversos segmentos da empresa, atuo com os OEMs, os fabricantes de equipamento, há pelo menos aí 10, 12 anos aí à frente dessa linha de segmento aí da empresa. Muito bom, Rodrigo, seja bem-vindo. E o nosso amigo Francisco Arana, conhecido como Arana Chico. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo. Me fala um pouquinho aí sobre a sua atuação nesse ramo. Olá, gente, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. A minha formação foi de hidráulica e no início da década de 20 eu vim para a X-Import. Então já está fazendo uns 21, 22 anos na área de sistemas de lubrificação e aplicação de produtos. Rapaz, é uma experiência longa, né? Foi uma mudança muito brusca, né, de engenharia, né, porque a hidráulica é o estudo dos fluidos. A hidráulica é muito mais divulgada, certo? O lubrificante, o acionamento de máquinas. E o grande trabalho é justamente na lubrificação, a aplicação disso em graxa, muitas vezes, né, ou a maioria das vezes. E a gente tem um conceito muito grande sobre a hidráulica a óleo e pouco conceito sobre a hidráulica de óleo. São engenharias, os projetos usam cálculos de engenharia para volumes serem aplicados nos pontos, e a gente procura trazer essa informação e uma divulgação maior para o pessoal entender realmente a complexidade e a aplicação de sistemas de lubrificação. Requer engenharia, tudo que é engenharia é mais complexo, né? Mas a aplicação do produto, a solução, se falamos assim, da aplicação, da instalação, ela é muito simples. Eu acho que falta muito no mercado hoje conhecimento sobre o funcionamento de sistemas de lubrificação e esperamos poder contribuir um pouco nesse podcast aqui. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre, né, sistema centralizado, linha progressiva e linha dupla, né? Qual que é a diferença entre um e o outro, né? Existe essa diferença? Qual que seria? Bom, a diferença de um para o outro, muitos julgam defeitos. Então, um acha que o linha dupla é melhor que o progressivo, outros acham que o progressivo é melhor que o linha dupla. São dois sistemas totalmente diferentes e cada um possui a sua característica. Por exemplo, o sistema progressivo, ele usa uma única linha de pressão e usa a força hidráulica da tubulação para movimentar os pistões e, numa forma sequencial, um pistão abre passagem para o funcionamento do outro e assim consecutivamente, e fazendo a dosagem no ponto. Já o linha dupla, ele é totalmente diferente porque ele trabalha com uma ligação em paralelo. Os distribuidores estão ligados numa linha principal. Então, eles funcionam totalmente independentes de um do outro. Portanto, se a linha dupla travar um ponto, todos os outros continuam funcionando normalmente. Já o progressivo, por ser sequencial, se travar um ponto, trava todo o sistema. Eu acho que esse daí é uma das grandes motivos, principalmente do pessoal de manutenção, preferir quase que sempre nessas máquinas de maior porte uma linha dupla. Na verdade, a pessoa ele mascara um pouco o defeito, demora um pouco mais para a pessoa perceber esse defeito.
sistema progressivo, ele travou o equipamento. Ele te avisa. Ele não vai dar ciclo e já soa de imediato. Ele avisa de imediato o sistema travado. Ele é mais dedo duro, vamos dizer assim. Então, né? ele obriga a pessoa rapidamente interferir e restabelecer o sistema de lubrificação. Então, ele é muito mais comum de se dar um alarme. Só que o pessoal não entende que o grande problema de um distribuidor linha dupla travar ou do sistema progressivo travar, na sua grande maioria, é referente à graxa que eles colocam na unidade de bombeamento. Como eu falei no início, existe todo um cuidado com o hidráulico. O óleo hidráulico vem, você vai fazer uma limpeza de uma unidade hidráulica, você retira o óleo filtrando, você faz a limpeza do reservatório, você retorna o óleo filtrando, você completa o óleo da unidade filtrando. Então, você tem todo um cuidado com a qualidade ou o índice de contaminação do óleo, porque as bombas hidráulicas não suportam contaminação. O pessoal não entende que um sistema de lubrificação é hidráulica pura. A bomba utilizada na maioria dos sistemas são bombas de pistões igual ao hidráulico. Os distribuidores instalados ao longo da linha seriam como as válvulas direcionais que mudam o fluxo dentro do sistema hidráulico. Só que dentro do sistema de lubrificação, ele divide esse fluxo para fazer a dosagem no ponto. Então, nós temos 2 sistemas, hidráulico e lubrificação, que são totalmente contra qualquer tipo de contaminação. Se eu tiver um sistema instalado, linha dupla progressiva, e eu cuidar da qualidade desse óleo no meu lubrificante, quando eu abasteço a bomba, eu não vou ter problema de travamento. Nós temos casos e casos na empresa que tem sistemas progressivos trabalhando há mais de 20 anos. Existem algumas bombas de siderurgia que retornam. Isso que eu ia comentar, siderurgia, eu que estou lá um bom tempo lá no escritório lá, você vê siderurgia é bomba de... O que eu tenho de idade, que não vou revelar, mas é mais de 30 anos. Revela pra gente. Um pouquinho mais. Bomba vindo para primeira manutenção, intervenção, assim, porque é uma cultura já um pouco mais difundida na siderurgia e os sistemas são bem mantidos. A siderurgia, ela exige, desde que a siderurgia foi criada, se exige o sistema de lubrificação. Porque a maioria das pessoas entende que o sistema de lubrificação existe há mais de 120 anos. Então você vai para um país, por exemplo, como o Japão, você tem um índice de quebra de rolamento em torno de 7%. Todos os equipamentos usam lubrificação centralizada, linha dupla ou progressivo, mas existe essa cultura do cuidado com o lubrificante. Você vai baixando esse índice, vamos falar do IDH dos países, então você pega um país do primeiro mundo, o índice de quebra é menor. Quando você vai para um país em desenvolvimento como o Brasil, não existe essa cultura, não foi criada essa cultura. As pessoas não aprendem isso em lugar nenhum, principalmente em lubrificação. O cara tem um semestre de engenharia na faculdade de hidráulica e a maioria ou nenhuma faculdade dá uma semana de aula sobre sistema de lubrificação. Quando tem. Quando tem. Então, onde que você acha isso no mercado? Tanto que a Ex Import hoje ministra cursos internamente para empresas. Nós fazemos esse tipo de curso em company para mostrar para o pessoal como funciona o sistema de lubrificação, e quando a gente mostra como funciona, a gente também fala de manutenção, que é o grande problema do pessoal, como é que faz a manutenção. E abrindo essas portas que ela está hoje, inclusive através desse podcast, é levar informação ao pessoal. Então hoje, muita dificuldade que o pessoal tem em funcionamento do sistema de lubrificação é a falta de informação de como ele funciona e como eu faço a manutenção. Indo nessa linha aí de capacitação das pessoas, eu que atuo com os OEM, os equipamentos de grande porte da empresa, a gente, juntamente com o equipamento, muitas das vezes a supervisão a gente fornece, sem ter ônus algum. Para auxiliar o cliente na montagem. Justamente para auxiliar, supervisionar a instalação do nosso equipamento, para que tanto o cliente final quanto o fabricante do equipamento e a gente, todo mundo seja beneficiado nisso daí, entendeu? Essa é uma capacitação. No final da supervisão, geralmente o Arano, ou eu, ou alguém vai, ainda ministra, tem treinamento e cara, isso para tal sistema. Dando esse suporte para o cliente. Algumas empresas, por exemplo, você pega uma indústria automobilística.
Lá você tem prensas, você tem centros de usinagem, a maioria, né, para fabricação de peças. Todos os equipamentos possuem sistema de lubrificação centralizado. Todos eles, sistema progressivo. Nós fizemos um trabalho há mais de 15 anos atrás em montadoras, porque o diretor achava que montadora comprava pouco sistema de lubrificação. Estive eu, um engenheiro de projeto, e praticamente o nosso melhor mecânico hidráulico, o Eduardo Ronge, que tem 40 anos montando o sistema de lubrificação. Nós ficamos 3 dias dentro de uma montadora, levantando máquina por máquina o sistema que existia, todos progressivos, todos funcionando. Aí qual a origem disso? O tratamento que é dado ao lubrificante quando chega na empresa. Então, assim, são sistemas menores, só que são sistemas, alguns que trabalham com pressão alta, mas o cara não tem problema de quebra de máquina por falta de lubrificação. Porque é uma cultura que essa montadora já trouxe lá de fora e educou todos os colaboradores de como funciona. Então, falando aí sobre os segmentos, né? Onde que é mais utilizada em uma linha dupla e em uma linha progressiva, né? Existe essa diferença? Em um segmento tem mais aplicação de linha dupla, no outro tem mais aplicação de linha progressiva? Como que seria isso, né? Olha, as culturas seriam mais ou menos o seguinte. O sistema linha dupla, ele foi desenvolvido para trabalhar dentro de siderurgia. Muito, eu vejo, acho que pela facilidade de adicionar e remover pontos e equipamentos muito Grandes, longos, né? Fora a Equipamentos, falta de uma parada, laminação, né? Eu não entendeu? preciso parar o meu sistema também. Porque é um material que você trabalha que ele tem uma sequência muito longa e difícil. Você tem uma corrida de aço, você tem um laminador. Então, esse laminador, ele praticamente nunca para. Se eu tiver um problema numa parte do laminador com o sistema linha dupla, travou um ponto, eu perco só esse ponto. Os demais continuam tendo lubrificação. Se eu tiver um problema num mancal desse, eu vou danificar o mancal, mas a máquina não para de laminar. Quando terminar a laminação, sei lá, 70 e tantas horas depois que acabou a laminação, que é aberto o acesso do pessoal à área, por causa do calor, o pessoal restabelece, troca mancal, tudo e libera a máquina novamente. Então, o sistema linha dupla ele é muito utilizado da seguinte maneira: eu perco um pedacinho da minha máquina, mas eu não paro de produzir. Tá? E geralmente equipamento, eu julgo equipamento de médio para grande porte. Médio né? para grande Dupla, porte, não, ele é o ideal. não tem essa possibilidade Não é que não existe, até daria, mas assim, não é lógico. Até mesmo pelo o acréscimo de 50% mais de tubulação na linha principal, entendeu? Porque você tem 2 linhas de pressão aí, como a Arana já mesmo citou. Então, equipamentos de médio para grande porte ou linha dupla. Aí você cria a cultura na empresa. Se eu utilizo linha dupla para equipamentos grandes, e eu já tenho essa cultura na empresa, nos menores eu também vou utilizar reposição de peça, o conhecimento do pessoal no sistema de lubrificação. Mas nada impede você, dentro de uma siderurgia, você ter progressivo também. Tá? Em alguns pontos de siderurgia, eu tenho progressivo. Então, o pessoal tem que ter o conhecimento dos dois. O que o pessoal precisa entender é o seguinte: são características diferentes. Não é que um tem defeito, esse trava tudo, isso é um defeito. Não, não é defeito. É uma característica do progressivo. Ou linha dupla, trava o ponto, a gente não sabe. Não, não é que não sabe, isso é uma característica dele também. E cada um tem o seu jeito de fazer a inspeção. A partir do momento que o pessoal conhece as diferenças dessas características e começa a entender como funciona o sistema e fazer manutenção, o cara não tem problema nenhum. Tanto faz ser progressivo ou linha dupla, tirando alguns equipamentos siderúrgicos que é preciso isso. Os demais, eu tenho um sistema de 244 pontos, que é um sistema para nós considerado médio. Tá? Pode ser progressivo? Pode. Pode ser linha dupla? Pode. Arana, qual é o melhor sistema de lubrificação do mundo? É aquele que eu conheço, sei a sua aplicação e sei fazer as manutenções periódicas. E eu cuidando do meu lubrificante, cara, eu não sofro com esse tema de lubrificação. E isso aí a gente tem o tempo todo, isso daí, grandes mineradoras, né? Pô, a maior de todas do país, assim, a gente atua muito,
E recentemente a gente teve equipamento que o primeiro foi progressivo, aí acontece isso que o cara, às vezes a galera não tá capacitado, não sabe manter Acha o melhor, sistema. a linha dupla é melhor. Não é é melhor, melhor. ele para. Ele mascara, né? Porque É Os porque cara- ele já conhece, aí ele já sabe trabalhar com ele, aí ele pede pra trocar. E qualquer aí o coisa. equipamento, só voltando aí, o equipamento do lado, o mesmo equipamento, numa linha ao lado, pediram pra gente entrar com linha dupla. Cara, a gente fez, tudo bem e tal. Mas assim, é características, não é um melhor que o outro, não existe isso. O pessoal precisa entender assim, né? Tá, eu vou comprar um carro. O cara comprou o carro, tá todo feliz. Aí o cara vai lá e nunca mais, nem combustível o cara põe no carro. Pô, o cara não vai andar. Qualquer equipamento exige a sua manutenção, exige a sua inspeção. E o grande segredo está onde? Na inspeção. Os dois sistemas têm características diferentes de inspeção. Eu preciso inspecionar os distribuidores estão na posição correta? Eu preciso inspecionar se toda a tubulação está interligada no ponto? Ótimo, só que eu preciso fazer a inspeção do quê? Do funcionamento de cada um. O progressivo, ele se auto-monitora. A partir do momento que eu liguei o sistema e ele completa o ciclo total de dosagem em todos os pontos, ele cai para o intervalo de lubrificação. Aí na área eu vou fazer o quê? A inspeção onde está localizado o distribuidor, a ligação dele, tudo direitinho. No linha dupla, ele possui uma haste indicadora da linha que está sendo feita a pressão, está sendo realizada a pressão, porque na linha inversa está sendo dosado no ponto. A linha inversa não tem pressão e o lubrificante está sendo dosado no ponto. Só que esse castelo sai um pino. Então, quando você vai fazer uma inspeção, você liga a bomba, ele começa a fazer a dosagem, a pressão sobe na regulagem e ela cai porque inverte de linha. Nesse momento, você tem que desligar a unidade de bombeamento e percorrer toda a linha e verificar se todos os castelos, as hastes, estão na mesma posição. Se todos estiverem na mesma posição, ótimo, eu fiz a dosagem em todos os pontos. Retorno na unidade e completo o ciclo. Primeira vez eu fiz a linha 1, agora eu vou fazer a linha 2. Quando a válvula inverter, voltando à posição original, eu desligo e vou percorrer de novo a minha linha. Se na primeira vez todas as hastes avançaram, dosou todos os pontos. Na segunda vez, todas as hastes têm que retornar. Se numa dessa inspeção alguma haste não cumpriu o seu papel, é porque aquele módulo está com problema. Ou o problema pode ser no módulo que travou, ou pode ser no ponto que travou e não deixa o lubrificante chegar. Então, é essa inspeção que o pessoal precisa ter o conhecimento, porque os dois sistemas dosam num ponto. A diferença é que se o progressivo travar um ponto, trava tudo. O linha dupla não. Se travar um ponto, você só consegue pegar na inspeção visual. E se você deixar de fazer a lubrificação, tanto no progressivo, porque alarmou e você não cuidou, quanto no linha dupla, você vai perder o ponto. Ora, Ana, mas hoje a gente, assim, com a entrada um pouco maior da eletrônica, né? A Ju tá aqui para isso. Hoje a gente consegue até no linha dupla a gente fazer o monitoramento dessa haste, o castelo que o Arana falou. Hoje a gente consegue, tem CLPs, equipamento muito mais modernos aí. E hoje não tá nada impossível, né, Ju? Monitorar. Não, é monitoramento ponto a ponto, a gente consegue fazer nos dois, na verdade, tanto linha dupla quanto linha progressiva. Dependendo da quantidade de ponto, é muito melhor você fazer um monitoramento ponto a ponto e ele te acusar a zona, a área que aquele ponto, aquele módulo exato falhou, do que você fazer a inspeção visual de tudo. E em coincidência disso daí, também a gente tem a possibilidade, caso o PLC não tenha toda essa capacidade e tal, a gente não queira investir tanto, a gente pega os pontos críticos do linha dupla e vamos monitorar. Pô, aquele parte do equipamento não tem o acesso, é impossível de eu fazer uma manutenção. Cara, vamos pegar aquele grupo de pontos ou aquele distribuidor e a gente monitora e leva isso para o supervisório do equipamento, né, Ju? Foi interessante falar isso, que tem um cliente mineradora, ele tem muitos moinhos de bola, e um sistema que veio com a máquina era importado. O cara vivia tendo problema, e nós desenvolvemos para o pessoal linha dupla e tem um indicador de ciclo em cada módulo. Então, na pulverização, eles controlam a distância
esse funcionamento do linha dupla. São 7 módulos, nós fornecemos distribuidor montado, foi assim, feito especialmente para ele, mas isso está no mercado para quem quiser, e você monitora os 7 bicos de pulverização da chegada da graxa lá. Foi desenvolvido com o cliente, ou seja, ele levou o monitoramento de 7 pontos para o painel dele. Então ele sabe que os 7 bicos estão recebendo Esses graxa 7 bicos pulsão. são críticos para ele, ele Exatamente, quer monitorar. Moinho de bola. Isso é uma loucura, vai faltar Excelente. a pulverização na engrenagem do moinho de bola. Isso é loucura. E como que seria assim, a manutenção, né? Se travar um bloco progressivo ou um bloco linha dupla, né? Como que seria essa manutenção? É muito difícil, é complicado, né? Dá para se fazer ali na área? Como que seria isso? Na realidade é assim, né? O passar do tempo e o desenvolvimento da lubrificação, hoje a maioria dos blocos distribuidores linha dupla progressiva, nós chamamos que são distribuidores modulares. Na subplaca, você fixa toda a conexão e na frente dessa subplaca é onde você coloca os módulos de lubrificação. Então, se você tiver um problema no linha dupla, a haste travou, eu não preciso mais arrancar o bloco inteiro, as conexões, para fazer essa substituição. Eu tiro 4 parafusos e troco o módulo. O progressivo ele é um pouco mais complicado, porque assim, eu não tenho a visualização do ponto que está com problema. Existem dispositivos que eu posso rosquear no distribuidor, na parte frontal, onde tem os bujões, e num travamento por pressão, ele joga esse pino para fora. Então eu chego no distribuidor, nós chamamos de indicador de performance, e esse pino está para fora. Então eu já localizo o módulo que está com problema. Eu acho que isso é um ponto, Arana, que assim, o progressivo, às vezes, ele não é o queridinho muito em função disso daí, né? Exatamente. E esse acessório é um simples acessório, eu achei legal abordar um pouquinho mais esse tema, porque é um acessório muito simples, de custo muito baixo, que ele simplesmente ele vai diminuir o tempo da manutenção, assim, cara, muito vai diminuir o tempo da manutenção, porque vamos supor, você tem um sistema progressivo de 30 pontos lá, com 5 blocos. O progressivo, como ele é hidraulicamente interligado, se porventura um desses pontos der problema, vai travar todo o sistema, ele vai te alarmar, você não vai saber exatamente qual ponto, né? E aí, com esse acessório aí, a gente pode pôr ele no mestre, indicando qual o distribuidor secundário que estaria travado, ou podemos também colocar um em cada saída, um em cada... Para indicar o ponto. Para indicar o ponto exato. Porque assim, muitas vezes, até num sistema menor, é até mais fácil adquirir. Mas se você tem um sistema grande de 100, 200 pontos, aí você fala, pô, isso pode encarecer, né? Porque são 200 indicadores de performance. Mas eu posso colocar no mestre. Vai ter aqui uns 10 distribuidores. Aí eu tenho 10 distribuidores para baixo. Pelo menos ele me indica qual distribuidor está com problema. Então, uma vez que eu utilizo um indicador de performance na frente do distribuidor mestre, praticamente ele já me indica que se aquela linha que vem nele aumentar a pressão porque não está sendo dosado, ele me indica que essa linha está com excesso de pressão. Solta um pino, Solta o pino. Então, assim, eu já sei que essa conexão na frente me indica que essa tubulação é que vai para o ponto. Ô, Ju, entendo essa característica do pino, a gente pode sensorizar isso também, né? Pode sensorizar todos, na verdade. O pino, esse indicador de performance, ele dá uma manutenção visual pra gente. Visual. Vira igual linha dupla que a gente olha pela haste, mas tudo a gente consegue fazer monitoramento ponto a ponto. Não precisa nem do indicador. A própria haste do meu distribuidor eu consigo fazer do progressivo. Legal. Mas quem não tem esse indicador de performance, o cara simplesmente, quando travar um distribuidor, que levou a pressão e não sabe o ponto, ele afrouxa essas conexões da frente. Então ele vai aliviar a pressão do distribuidor. Todo fluido escoa onde tiver a menor restrição. O que o cara vai fazer? Ele vai ligar a bomba. Se o distribuidor mestre estiver destravado, ele vai começar a jogar graxa para fora através dessa conexão, desse bujão que eu soltei. E não é ele que está travado, né? E não é ele que está travado, ele está funcionando. Então algum secundário está travando esse cara. Aí eu começo a apertar um bujão por vez. Aperto um bujão, continua funcionando, não é aquele distribuidor. Aperto outro bujão, continua funcionando, não é esse distribuidor. Apertei o bujão e travou, opa. É esse secundário que está me travando. Achei o secundário. E aí você vai no secundário e realiza o mesmo processo. O que a pessoa precisa entender é, quando ele soltar esses bujões e ligar a bomba, se o distribuidor estiver destravado, vai jogar o lubrificante para fora.
Agora, se ele não jogar o lubrificante para fora, é porque o distribuidor está travado. Aí eu vou ter que tirar módulo por módulo e fazer a limpeza dele. Como disse no início, isso é hidráulica pura, né? A tolerância de folga entre o pistão e a camisa é hidráulica pura. Eu digo, pessoal, pelo amor de Deus, não lixe. Não pode lixar. Não pode lixar o pistão, porque senão ele dá passagem interna como uma válvula hidráulica. Então eu faço uma limpeza fina E nele. acontece muito isso? Acontece porque o lubrificante tem uma característica muito boa, né? Não importa se é óleo ou graxa. Ele pode criar o verniz. Aí o êmbolo, tanto na hidráulica quanto na lubrificação, ele fica meio amarelado. E o cara acha que fala, nossa, amarelou, né? Porque é o verniz. Porque se ele lavar com solvente, ele tira esse verniz. Aí não, ele vai lá e lixa, né? Mais fácil, É mais né? rápido. É mais rápido. Aí ele tira da tolerância de folga e da passagem interna. Mas isso aí são conhecimentos que o pessoal vai adquirindo com o tempo. Foi aquilo que eu falei no início. Onde que o cara aprendeu isso? A gente conhece muita gente boa de campo e o cara sofreu anos com o sistema de lubrificação. E quando tem a oportunidade de falar essa pessoa, passar alguma orientação, ou até no curso que a gente fala de manutenções, né, o curso interno em company, a gente procura levar esse tipo de informação para o cara. Então é normal, assim, de uma reação, o cara fala, poxa vida, né? E eu sofrendo até hoje, né? Então, assim, é falta de informação. Eu passo muito para o pessoal. Conhecimento é uma riqueza que o ser humano tem, e é a maior riqueza dele, que ele pode dividir quantas vezes ele quiser que ele não perde. Já foi o tempo que a pessoa que tinha esse conhecimento era o dono da bola. Aí o cara morre, murchou a bola. Então, divide a bola vai te encher de novo. Com certeza. E toda vez que você passa esse conhecimento, sempre aparece alguma dúvida que o cara acrescenta o seu conhecimento. Então, é passar informação pro pessoal. O pessoal entender o funcionamento da característica do linha dupla, a característica do progressivo, o cara vai trabalhar muito fácil na área. E o que eu adoro de falar, e até falo demais, né, o pessoal sabe, as empresas hoje estão adotando as engenharias de confiabilidade. Meu equipamento não pode quebrar quando ele estiver produzindo, porque quando ele quebra quando eu estou produzindo, eu não recupero mais essa produção. Então, assim, se esse pessoal pudesse cada vez mais participar, questionar, identificar problema, pedir soluções, gente, a gente vai facilitar muito o dia a dia do pessoal de área e até esse conhecimento do pessoal. E teria alguma restrição, né, em distância, né, em capacidade para esses sistemas em relação progressivo e linha dupla, né? Existe um limite de distância, né, capacidade de reservatório? Na realidade seria assim, né? Quanto mais equidistante a bomba ficar entre os pontos, melhor para o sistema por causa de perda de carga. Se eu tiver um equipamento, eu tenho que fazer a lubrificação dos dois lados, de 30 metros. Se eu conseguir colocar essa bomba no meio, eu passo a ter 15 metros. Então a minha perda de carga é menor. Só que muitos equipamentos de 30 metros, eu não tenho nenhuma parte elétrica no meio que possa alimentar a bomba. Então eu jogo a bomba para cá e eu tenho uma distância de 30 metros para fazer a lubrificação. Faz a lubrificação? Faço. Mas eu preciso compensar com o quê? Hidráulica pura. Bomba e tubo. Tubulação. Bomba e tubo. Aumentar o diâmetro da tubulação, eu diminuo a perda de carga e preciso de menos pressão para fazer essa lubrificação. Isso aí acaba encarecendo, né, os sistemas. Né? Então, o pessoal trabalha muito aonde não? Diminui o tubo. Só que quanto mais pressão eu precisar numa unidade de bombeamento dentro de um sistema para fazer a dosagem, eu tenho a característica da graxa que a pressão separa o óleo do espessante. Então eu começo a ter, eu tenho uma contaminação sólida na minha tubulação e eu cuido maravilhosamente bem do meu lubrificante, e o lubrificante que eu ponho no reservatório não tem contaminação. Mas se ele trabalha com uma pressão muito alta, com o tempo, os anos, eu vou criando isso dentro da tubulação por causa da separação do óleo e graxa. O limite de distância pode ser até de altura. Eu só compenso através de perda de carga. Agora, se eu puder colocar sempre a bomba no meio, ótimo. O linha dupla funciona com uma pressão muito maior. E o progressivo numa pressão menor. Que geralmente é obtida pela restrição do ponto, né? Exatamente. Essa pressão. Porque, como ele trabalha, o progressivo trabalha
um funcionamento sequencial. Eu empurro a pressão do ósseo nesse ponto, abro o caminho para esse dosar para esse. E esse cara, se eu preciso de 100 bar nesse, esse cara vai empurrar 100 bar no outro. A pressão que eu perco dentro do sistema de lubrificação é a perda de carga por distância. Então, quando chega no ponto, chega numa pressão mais baixa. E da primeira vez que você liga um sistema progressivo, o próprio sistema equaliza essa pressão. Quando eu tenho um sistema de linha dupla, eu preciso garantir que o ponto mais distante da bomba receba uma pressão para poder acionar o distribuidor e fazer a dosagem no ponto. Então, a X-Import usa uma pressão de 60 bar, que nenhum ponto, salvo algumas exceções, né, não precisa mais do que 60 bar para o lubrificante chegar no ponto. Então, quando eu vou fazer a regulagem da válvula inversora, Tá na saída da que bomba, está na né? saída da bomba, eu preciso regular a pressão, eu preciso garantir que o ponto mais distante receba os 60 bar. Então, a nossa pré-carga é mais ou menos quanto aí, em média? Não, mas a perda de carga é que vai me dizer. No inversor, vai me dar a pressão fina do sistema, a regulagem fina de pressão do sistema. Quando nós testamos e mandamos para um cliente um distribuidor linha dupla, geralmente ele sai numa pressão de 150 a 180 bar. Só que quando é instalado, não é feita a regulagem. Então, eu posso estar trabalhando com uma pressão altíssima, 150, 180 bar, quando eu precisaria só de 110 bar. E essa pressão alta aí também, né? A gente vai aumentar possíveis pontos de vazamento, é aquela coisa de hidráulica, como a Morana falou. Não, entendeu? hidráulica pura. Maior pressão, maior desgaste de vedação, vazamento de conexão, pressão em mangueira e assim sucessivamente. Então, quanto maior a pressão, então, o segredo do linha dupla que seria como eu faço para regular o inversor, garantindo que o meu último ponto receba 60 bar. E o grande detalhe que ninguém sabe disso aí, ou as pessoas não aplicam, é que o módulo do distribuidor linha dupla, ele tem uma regulagem de vazão. Então, eu tenho uma haste que sai do distribuidor e volta. Ele coloca um volume de graxa no limite máximo do distribuidor. Só que se o meu ponto é pequeno, para que eu preciso jogar muita graxa? Então, eu vou lá através dos parafusos de cima e eu regulo o volume de graxa que eu tenho. Então, eu já tenho fora do castelo marcado lá 3/4, 1/4 e meio. Que é para você dividir o volume. Eu acho que essa seja talvez a maior vantagem do linha dupla, né? Esse ajuste aí. Você fazer o ajuste no ponto. No ponto. E fora isso, cada volta que você dá no castelo, você reduz 0,18 centímetros cúbicos. Aí eu faço a regulagem precisa do volume de graxa que eu preciso no ponto. Essa ideia nossa, ou que foi difundida há muito tempo, que um ponto precisa de muita graxa, a pessoa fala bate graxa até jogar fora. Isso é um desperdício, o pessoal joga a graxa fora. Cultura, né? E hoje É a cultura. graxa, os lubrificantes estão em preços exorbitantes, né? Graxas especiais. Você imagina, você pede para um fabricante de graxas especiais desenvolver um lubrificante, vamos brincar um pouco, né? Um lubrificante da NASA, né? Que a gente fala. Aí o cara coloca um lubrificante no mancal dele e fala, nossa, esse lubrificante resolveu um problema. Quanto custa? O cara fala, R$2.800 o quilo. Eu quero ver ele pegar o cara que bate graxa e fala, bate graxa aí até jogar graxa fora. E se o cara que desenvolveu voltar lá ver cuspindo graxa ali, ele vai estar dando risada. Porque tá jogando graxa fora. Então, o cara compra uma graxa dessa, põe atrás da mesa dele e fala assim, ó, ninguém pega esse pote aqui. Esse é meu. Esse é meu. É só para aquele ponto. Assim, lubrificante não é tudo igual. O segredo da lubrificação centralizada, além da contaminação, a gente reforça muito isso para o pessoal sentir o drama mesmo de como que é, né? É você aplicar a quantidade correta. E a quantidade correta é para criar o filme de óleo correto nas partes móveis e proteger ele de agentes externos. Simples assim. Aranda, mas assim, entrando nesse ponto aí da quantidade exata aí, isso daí, para quem está ouvindo aí, não conhece a X-Import, a gente tem uma equipe técnica de engenharia de aplicação que a gente, juntamente com o cliente, a gente pega a necessidade exata aí, a engenharia vai fazer cálculos aí
Engenharia pura, que eu falei. Engenharia né? pura. É o cálculo de volume no ponto. E a gente vai Não é calcular. instalar o sistema e abre aí vai Não. sair graxa, né? É, Porque e eu- muitas das vezes vai lá, copia o que tá lá, ou se já tiver, copia o que tá lá. Pô, não sei quem desenvolveu, quem calculou aquilo, entendeu? Então a gente faz Tem que fazer um novo retrabalho, um cálculo. novo cálculo. Hoje, para você fazer um orçamento, é simples. Você precisa saber a quantidade de pontos, a distância dos pontos. Ah, tá bom. Não, eu quero fazer o projeto. Virou pedido. Vamos falar agora começando. Virou pedido. Não sai de qualquer jeito. Não sai. A nossa engenharia quer saber assim, a dimensão de todos os pontos. É. Por que vai calcular o volume de graxa em todos os pontos? Aí que vai ser feito o projeto correto. As grandes empresas aprovam esse projeto. Você tramita ele no arquivo técnico da empresa, atende às normas da empresa. Ou seja, eu fiz um projeto, encaminhei para aprovação, foi feitas as correções, aceitaram, olha, é isso que eu quero. Aí nós vamos produzir e tramita no arquivo técnico para arquivar para o cliente. Ou seja, o produto sai de lá para atender 100% a necessidade do equipamento. Né? E muita gente, não, bota aí. Indo nessa linha aí também de colocar a graxa até vazar, de quantidade Nossa. exata, hoje a parte ambiental, pô, a gente sabe, né? O Hoje é quanto muito estão forte, batendo né? na gente aí, né? Com certeza. Então, Imagina. não pode ter isso de forma alguma. Ah, o seu sistema linha dupla está jogando muita graxa fora. Regula o castelo, entendeu? Alguma coisa está errada. Porque do jeito que ele é fornecido, os castelos estão abertos. Mas você regula. Então, assim, você tem condições de você fazer a dosagem precisa, o volume na quantidade correta, no intervalo correto da lubrificação. Isso a gente falando de sistema linha dupla, né? Porque o progressivo ele já sai de fábrica programado para aquela quantidade exata de graxa. Progressivo sai todo calculado. Não Tudo tem calculado. uma Não tem fatia que não Tanto saia que na calculada. montagem, você precisa montar o correto. Você tem a sequência Você certa, tem a os sequência, pontos certos por causa do pra você volume de instalar. graxa que você vai pôr. Se você inverte o mancal maior com o menor, um vai ter excesso, vai ter falta. Isso no desenho vai estar tudo pré-determinado. O ponto A é o ponto A do distribuidor, é o ponto A do equipamento, É entendeu? tudo Não pode inverter. correlacionado, ponto com fatia e vazão de cada distribuidor. O interessante, Elcio, assim, há anos atrás, o Senai de Vitória foi o primeiro Senai no Brasil que homologou, junto ao Abraman, a profissão de mecânico lubrificador. Então, assim, existe essa profissão. Então, vamos dar valor ao mecânico lubrificador. Vamos orientar, vamos fazê-lo participar de curso, dar o aprendizado para ele. Gente, uma hora de uma máquina que deixou de produzir é caríssimo. Como eu atendo mineração, uma correia transportadora quebrou, a hora da correia transportadora, pelo volume de minério que ela transporta, é caríssima a hora. Agora, se você for falar em virador de vagões, se você falar em carregador de navio, é muito maior o custo. Pô, e você ouvir assim, quebrou. Ah, quebrou. Faltou lubrificação. Pô, aí não dá, né? Tem coisa Foi que lubrificação. eu vou mais longe. Por se tratar de mineração, a gente atua muito na área industrial. Mas nós atendemos também a área mobil. E se você entra numa mineradora que tem as grandes escavadeiras, as carregadeiras, patrol, aqueles caminhões de 280, 300 toneladas de minério, todos esses equipamentos não andam se o sistema de lubrificação não está funcionando. Aí você para e fala, pô, peraí, como assim? Eu tenho uma área industrial que a gente está sempre batendo com o pessoal para instalar sistema de lubrificação. Aí você vai na mina, você entra numa oficina de manutenção de fora da estrada, todos os equipamentos. Mas por que todos os equipamentos têm? Porque o sistema de lubrificação vem junto com o equipamento e o pessoal dessas manutenção são treinados de como funciona esse sistema de lubrificação. Então o cara não sofre. Qual é a perda desses equipamentos de falta de lubrificação numa patrol, uma escavadeira que perdeu pino? Ou seja, é essa divulgação que a gente pretende fazer para o pessoal de entender. Então, assim, com certeza algumas pessoas de mineração devem estar ouvindo, e eu espero que realmente estejam, né? Pô, visita a sua mina, pô. Vai na mina que você vai ver que tudo tem sistema de lubrificação. Então é aquilo, é a falta de informação.
Mas era assim, a gente está falando de equipamentos grandiosos, essas coisas, mineração, muita coisa, mas assim, máquina parada para qualquer empresário. Qualquer máquina. Qualquer máquina. O cara não tá produzindo. É produção, o cara vive daquilo. Vive daquilo. Não, e tem um detalhe, Bruno. Você pega uma indústria automobilística. Vamos falar da indústria automobilística. Eu tenho uma linha de produção. Então, se eu tenho um centro de usinagem para diferencial de caminhão, quantos cabeçotes deve ter? Sei lá, 10, 12, 8 cabeçotes. Então, você põe um diferencial, ele usina, fresa, fura, passa macho, sei lá, todo o processo. E esse diferencial que sai, ele vai para a linha de montagem. Então, é uma máquina muito precisa, de grande produção, a velocidade dela. E eu já vou te falar, usa um sistema progressivo. Sim. Se o sistema parar, ele manda desligar a máquina. Então, essa empresa ela perde algumas horas para restabelecer o sistema de lubrificação, achar o defeito e liberar a produção. Então, ou seja, essa é a diferença do linha do progressivo. Via de regra, máquina operatriz, assim... Progressivo. É progressivo. Progressivo. Tem um outro sistema que a gente ainda vai abordar nos próximos, a linha simples, algo mais simplesinho, mas o progressivo é o carro-chefe aí. E a parte de automação, Ju? Como que seria, né? Qual que seria o mais usual para um e para outro, né? Geralmente é igual para os dois. O que difere, assim, a automação é o ajuste do painel. Ajuste não, na verdade, é o controle do painel. Se é feito pela gente, a parte de controle do sistema, ou se é feito pelo cliente. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito com os dois. A gente manda sinais, a gente tem um controle próprio em área, justamente para poder fazer testes, para poder ver se está tendo vazamento no sistema ou não. As inspeções, né? As inspeções, eles precisam fazer essa ligação em campo. Então, por isso que a gente mantém o painel em campo. Mas hoje em dia, o nosso painel, todo o nosso sistema, na verdade, ele está muito interligado com o sistema supervisório do cliente. Então, os dois se comunicam. Eu quero que minha máquina funcione o sistema de lubrificação funcione através do funcionamento da máquina. Eles enviam um sinal para o nosso painel que consegue fazer toda essa automação. Ocorreu alguma falha no sistema, ou por por monitoramento, que não conseguiu chegar lubrificante no ponto, a gente envia um sinal para eles. Então, hoje, os nossos sistemas estão se comunicando. Então, a automação no sistema de lubrificação centralizada, ele está muito grande. Então, a gente consegue fazer esse intertravamento tudo. Hoje é natural, né? Hoje, assim, praticamente tudo Todos precisa, os sistemas praticamente saem intertravado. É difícil não sair intertravado. O cliente, ele quer saber o que acontece em campo, sem ir para campo. Exato. E o cara que está em campo quer saber o que está acontecendo dentro do campo mesmo. Isso aí a gente consegue limitar também a atuação do cara, assim, né? Não é qualquer um que vai mexer no painel. É um especialista de lubrificação. Ele vai ter uma senha. Que vai ter senha, ele que pode acessar. Ele que vai acessar. Exatamente. Acessar, mudar a parametrização. Ou tá limitado, se ele não for essa pessoa, a uma inspeção visual ali do que tá acontecendo. Né, como tem o ditado que tudo cresce e desenvolve, né? A lubrificação não podia ser diferente disso, né? Nós tínhamos anos atrás, era... botões, chave liga e desliga. Aí nós fomos pro digital, hoje nós estamos nas telas de IHM. Indústria 4.0. Fazendo comunicação Wi-Fi, ou seja, Bluetooth. A gente consegue monitorar o sistema hoje no nosso telefone, né? Isso, hoje em dia a gente tem essa O cara tá lá no churrasco, final de semana, tá monitorando o sistema de lubrificação. Mas ele tem a possibilidade, não que ele vai estar. Mas tem um detalhe, né? Se ele não tomar conta do sistema de lubrificação dele, no meio do churrasco ele vai ter que sair correndo com o espelho na mão para fazer a manutenção. Vai ter. Mas é mais ou menos isso, né? Você consegue ter o sistema de lubrificação na mão. Eu sei a informação que eu tenho. Você está fazendo uma inspeção, eu quero ver meu nível de reservatório. Hoje a chave de níveis de todos os reservatórios grandes é laser. Então ele te dá em tempo real o nível de lubrificante que você tem dentro do reservatório. Autonomia. Então, se você tem... estou saindo 15 dias de férias. Você já reabasteceu. Já reabasteceu, sabe? Esses 15 dias aqui, o pessoal que eu vou deixar aqui não vai ter problema. Por nível, não pode me encher o saco. Por nível, ninguém vai ligar para mim. Então, assim, gente, você tem na mão toda a informação do que você está operando. E via de regra, assim, um sisteminha entrando nessa parte de autonomia, de reservatório, capacidades aí que se importe, tem por norma aí, assim, a gente tem oferta sempre um sistema com capacidade, o cara tem uma autonomia mínima de uns 30 dias, entendeu?
Menos do que isso, Não a gente dá. não vai colocar uma bomba que vai estar te incomodando e a cada 5 dias o cara tem que reabastecer, Aí entendeu? o cara bate graxa na mão. O cara falou, eu quero um mais fácil. sistema barato e tal, aí você coloca uma bombinha de 2 quilos aí, que hoje tem muito aventureiro que Nossa. faz isso, o cara quer ganhar concorrência, o cara desesperado põe uma bombinha lá, pô, mas não é adequado, não é o ideal o cara ir lá, ter que abastecer a cada 2 dias, isso é ridículo, né? Para que colocar um sistema de lubrificação, né? Pra ter que ir lá todo dia? Eu tenho que ir lá todo dia reabastecer de graxa, pô. Não pode deixar de ir, mas todo dia também. E tem um detalhe, né? Existem vários jeitos de eu monitorar o meu equipamento. Eu posso controlar a minha lubrificação por ciclo, que o próprio sistema tem chave de ciclo, tem indicadores de ciclo, e o próprio sistema, pelo IHM instalado, pelo PLC do cliente, eu posso ligar o sistema através de tempo de máquina, ou o ciclo da máquina dele. Então, por exemplo, tem equipamento que eu faço uma lubrificação a cada 34 minutos um ciclo, vamos falar uma retomadora de minério. Mas no virador de vagões, eu posso fazer o quê? Cada quantidade de giros que der o vagão, eu faço a lubrificação das engrenagens. Então não é só um negócio fechado. Você tem vários tipos, cada máquina tem a sua história, cada máquina tem o seu sistema de lubrificação. Se as máquinas são seriadas, o Rodrigo que atende muito OEM, beleza, ele faz um sistema, são 10 máquinas iguais, são 10 sistemas iguais. Agora, se o Rodrigo pega 10 máquinas, uma máquina tem o truque maior, a outra máquina o rolamento de giro é maior, a outra máquina a roda de caçamba é maior, quer dizer, cada máquina vai ter a sua história de lubrificação correta. E hoje a automação aí, mais uma vez, eu vou chamar a bola para a Gil aí, a gente com uma única bomba aí, a gente consegue fazer, a gente chama de linha utilitária, que a gente põe válvulas de bloqueios. Vamos supor que você tenha um grupo de pontos que você tem que lubrificar a cada uma semana, o outro tem a frequência diária e tal. A gente não precisa colocar 2 sistemas hoje, entendeu? Eu tô falando isso, 1, 2, mas podem ter 10 infinitamente aí. Aí a automação vem nos ajudar mais uma vez nisso daí, que eles conseguem monitorar, né, Ju? Assim, A isso gente daí faz um sistema virar 10. 10 tipo, é um sistema com 10 tipos de funcionamentos diferentes. Na verdade, só se atentando à primícia da hidráulica mais uma vez, perca de carga, bomba, tubulação. Não pode esquecer desse detalhe, né? Porque com uma única unidade de bombeamento, eu vou setorizar minha máquina. Na realidade é isso, eu vou setorizar ela. Aqui eu preciso de lubrificação a cada 2 horas, aqui eu preciso de lubrificação a cada meia hora, aqui a cada 20 minutos. Pode ser que 1 hora a bomba entre, eu abra todas as válvulas de bloqueio e faça todo mundo. Bora, não, foi pra mineração aí, que é a tua área aí, que eu atuo bem também nessa área aí. Alimentadores, que você tem uma bateria de alimentadores um ao lado do outro, nem sempre todos vão estar operando junto, a gente consegue, porque tá um do ladinho do outro ali, e seria bobeira a gente... Peneira. Outra, ia entrar na peneira também. Você tem 10 peneiras. Esse coloca uma bomba ligeiramente maior. Hoje eu estou trabalhando só com 2. Por que eu vou ficar lubrificando as outras 8? Quer dizer, cada máquina tem a sua história. Isso. Cada máquina tem a sua história. Dá para se fazer, é um mundo isso. É um mundo, assim, genial, por sinal, né? Uma coisa muito genial. Muito bom. E, bom, para fechar nosso bate-papo de hoje, né? Como que a gente consegue manter esses sistemas de lubrificação saudável, né? Tem algum segredo para isso, gente? Eu já bati no início. Mas basicamente tudo que a gente pega o que é a contaminação. É contaminação. É contaminação. A Eximport, anos atrás, entrou com a parte de confiabilidade dentro da Eximport. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que divulgar e aplicar isso com a gente também. Aplicação diária nossa de confiabilidade. O nome já diz. Eu vou buscar um lubrificante, eu tenho que confiar que ele está totalmente limpo. E a gente tem equipamentos, tem tudo, desde a chegada do lubrificante até ele estar no ponto da máquina monitorar, e coleta, tudo. A única desvantagem, que não tem jeito, pelo menos eu não descobri até hoje, eu acho que a gente precisa descobrir, dá para ganhar uma grana, né? A hidráulica eu consigo filtrar o óleo e baixar o índice de contaminação. Não se consegue fazer isso na graxa. Tanto que a lubrificação a óleo, eu posso fazer essa lubrificação por circulação de óleo. Máquina de papel utiliza isso, circulatório de moinho de bola, algumas prensas utilizam isso. Eu uso o óleo para fazer a lubrificação. Ele retorna. E ele retorna por gravidade para o reservatório e ele é sendo tratado.
A graxa nós chamamos que nós temos uma lubrificação por perda. Eu apliquei a graxa, eu não tenho mais como fazer essa filtragem da graxa. Então, o pessoal precisa ter isso em mente. Por isso que é o volume correto, na quantidade correta, no intervalo correto. Para eu não ter excesso de graxa, para ter perda de graxa e contaminação do meio ambiente. Então, se o cara cuidar da graxa dele, gente, tô há 20... Tá bom, vou me entregar, estou mais de 20 anos no mercado, e a gente percebe que quando você trata bem o lubrificante, a durabilidade do seu equipamento é muito maior. A área é muito contaminada, tá bom, vamos estudar por que está contaminando. Vamos pôr dentro do gabinete, vamos blindar mais esse gabinete, vamos abastecer sempre de forma automática, nunca reabastecer graxa em reservatório manualmente, porque cada vez que eu abro o lubrificante no tempo, eu aumento a chance Na de mineração contaminação. hoje é super habitual. Hoje as minhas Nossa. propostas, tudo já contemplam um sistema de reabastecimento automático, que boa. pode ser tanto pneumático quanto motorizado Isso elétrico. é ótimo. E aí você tem vamos dizer, uma autonomia do reservatório principal, da bomba Nossa. que tá tocando, mais o do reabastecimento. Vamos falar em um sistema grande, utilizar em mineração, que o cara usa 100 kg de graxa. Então, o cara tem um reservatório de 100 kg de graxa. O que toca o sistema, que né? toca o sistema. E numa distância segura, blindado, bem tratado, um tambor de 200 kg de graxa com uma bomba elétrica. Quando der o nível mínimo de graxa, eu transfiro desses 200 kg a graxa para o reservatório. Quando der o nível máximo, desliga essa bomba. Então, de vez eu dar uma autonomia de 100 kg de graxa para um equipamento, eu dou de 300. E diminuo consideravelmente o índice de contaminação por expor esse lubrificante no ponto. Eu acho que essa é a principal vantagem, né? Nem Nossa. tanta autonomia do cara não ter que ir, mas é a assim, vantagem. é a contaminação. Você junta o útil ao agradável. Junta o isso útil ao aí. agradável. Muito Bom. bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast Ex-Import. Quero agradecer a presença aqui de vocês. Muito obrigado, Ju, novamente. Foi um prazer. Rodrigo Thomas, Francisco Arana, Obrigado, famoso Arana. A lenda! Chico, a lenda. Nada, tô longe disso. Quero agradecer a vocês que nos acompanham através das nossas plataformas. Quer conhecer um pouquinho mais sobre lubrificação industrial? Nos acompanhe. Até o próximo tema.